dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura, nós recebemos ele, que é pré-candidato pelo Rede e que já foi 7 vezes vereador, teve 7 mandatos consecutivos aí. Nós estamos com ele do Rede, Jorge Bernardi, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo, vereador. Bom, e a primeira pergunta que eu quero te fazer é por que o senhor colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidato? Curitiba sempre foi uma cidade inovadora. Como você lembrou no início, Brian, eu estou na política com mandato desde 1982. E ao longo desses anos eu tenho me preparado para exercer a função de prefeito de Curitiba. Além de ter sido vereador todos esses mandatos, eu sou também professor universitário, já formei 18.650 gestores públicos em todo o Brasil, também fui secretário do Trabalho, tenho mestrado na área de gestão urbana, agora qualifiquei minha tese também na área de gestão urbana. Então, eu entendo de que eu tenho uma responsabilidade e uma missão com a cidade de Curitiba, que me deu tantas oportunidades, me levou tantas vezes à Câmara Municipal, e a Rede é um partido que tem como base fundamental a questão da sustentabilidade. E nós entendemos que o discurso, a visão de sociedade e a visão de mundo nesse século XXI passa pelo caminho da sustentabilidade. E diante desta situação que se apresenta, eu quero dizer a você e a todos os seus colegas de que eu não me sinto pior do que qualquer um dos candidatos que estão postos. Aliás, com todos eles eu convivi, ou seja, na política municipal, ou acompanhei o trabalho deles na política estadual. Então, eu me apresento como uma opção, uma das opções da Rede, para que Curitiba volte a ser aquilo que foi, durante várias décadas, uma cidade inovadora, uma cidade justa, uma cidade onde efetivamente elas sejam um bem público e que todos os habitantes dessa cidade possam usufruir deste patrimônio que é coletivo. O senhor não era do Rede até o ano passado, porque o Rede é um partido novo, e durante toda essa trajetória aí, os 6 mandatos, até o 7º, o senhor era do PDT. O que te fez sair do partido? Boa pergunta, Brian. Eu, durante muitos anos da minha vida, 28 anos, eu fui vereador do PDT. Ocupei todas as funções nesse partido e a minha formação política, ela vem justamente desta linha trabalhista. O trabalhismo é um movimento político que iniciou-se no século XIX e durante o século XX surgiram os partidos trabalhistas, não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. Na Inglaterra ainda nós temos o Partido Trabalhista com uma forte linha social. Quando eu decidi deixar o PDT, foram dúvidas e angústias de cunho pessoal. Em primeiro lugar, dizem respeito ao comportamento do partido em relação aos acontecimentos do nosso país. Eu comecei a discordar das linhas que o partido estava assumindo. E também a nível local, o atual prefeito, que foi eleito pelo PDT, eu fui um dos responsáveis, junto com o professor Pichler, na época eu era o presidente licenciado do partido aqui em Curitiba, para trazer o Gustavo para ser o nosso candidato. Acontece que quando ele ganhou as eleições, depois de uma campanha muito difícil, dura, observei, e nós, os históricos do partido, observamos que ele continuava com todas aquelas práticas que, ao longo dos anos que nós estávamos na oposição, nós condenávamos. Então, isso fez com que eu deixasse o partido e fosse construir, junto com Marina Silva, a Rede. A Rede Sustentabilidade é um partido que tem uma outra visão de sociedade. Não é mais a luta da esquerda contra a direita, não é mais os vermelhos contra os azuis, o empregado contra o patrão. Nós estamos numa outra visão de mundo.
ou seja, a visão da complexidade, essas ideias da complexidade, que nós temos vários filósofos, pensadores que defendem, como, por exemplo, Edgar Morin, que é uma visão de como nós queremos um mundo, não apenas para o século XXI, mas para os próximos séculos, porque o nosso planeta, como todos sabemos, tem 4,5 bilhões de anos. A vida aqui na Terra tem cerca de 3,7 bilhões de anos. Os seres humanos, o Homo sapiens sapiens, está aqui apenas há 200 mil anos. Ora, se uma espécie de mamíferos, porque nós, os seres humanos, somos dessa espécie, dura em média 5 milhões de anos, nós temos que olhar o planeta não apenas para nós, para a nossa geração, para os netos, para os filhos, os netos, mas para daqui a 1000 anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos. Então, por isso que começaram a surgir já no final do século XX alguns partidos dessa linha, ou seja, essa linha da sustentabilidade, na qual a rede se insere. E eu mudei os paradigmas, Brian, o que eu estava defendendo há tantos anos, e passei a defender essa outra visão de sociedade. Nós temos que olhar os seres humanos, as pessoas, e todos os seres que compõem esse planeta, e não apenas uma luta política fratricida em defesa ou em busca do poder. Não, vamos construir este planeta para que ele possa preservar a vida por muitos e muitos milênios, e não apenas isso, ele possa também, a partir disso, vai chegar um dia que nós teremos o contato e que nós veremos que não somos os únicos e não estamos sós neste universo. E nesse momento nós estaremos preparados para construir não apenas uma civilização planetária, mas uma civilização galáctica. Então essa é a visão que eu tenho, embora isso possa demorar alguns séculos, até alguns milênios, mas isso inexoravelmente vai acontecer, como, por exemplo, quando os espanhóis, os portugueses, os europeus descobriram a América e chegaram à conclusão de que aqui haviam outras civilizações diferentes daquelas que eles estavam vivendo na Europa. O senhor disse que ajudou a eleger o atual prefeito Gustavo Frutti. Como o senhor avalia a gestão Frutti? Eu não gosto de fazer crítica pela crítica, mas eu quero expor alguns dos pontos de vista que eu vejo e das fragilidades da atual administração. Em primeiro lugar, quando nós trouxemos o atual prefeito para que ele fosse o candidato, nós esperávamos dele uma postura firme para enfrentar os grandes grupos econômicos que se apoderam do orçamento municipal. O orçamento municipal, Brian, é de 8,3 bilhões de reais nesse ano de 2016. O ano que vem, o orçamento será de 8,7 bilhões de reais. Ora, 1 bilhão desses recursos que o município arrecada vai para o transporte coletivo. Ou seja, um dinheiro que entra hoje nas catracas do ônibus e amanhã sai para o cofre das empresas. Nós fizemos uma CPI em 2013, lá na Câmara Municipal, e abrimos a caixa preta da URBS, ou seja, detectamos que a licitação que foi feita em 2010, nas gestões Richa, gestão Dutti, elas causaram um prejuízo enorme e que vai se estender por 25 anos. A tarifa do ônibus, a tarifa é um preço público. Ela está, no mínimo, 33 centavos superfaturado. Daí você vai dizer, mas 33 centavos não é nada. Acontece que 1 centavo apenas, no final de um ano, a empresa que ganhou 1 centavo a mais na tarifa, ela ganhou 3,5 milhões de reais. 33 centavos significa, no mínimo, 100 milhões de reais que eles estão ganhando a mais do que deveriam ganhar. E isso foi também detectado não apenas pela CPI, mas pelo Tribunal de Contas, e já determinou
que esse valor seja reduzido. A licitação foi fraudulenta, havia vários tipos de crimes que eles cometeram lá, como formação de cartel. Tudo aquilo que nós estamos vendo na Lava Jato acontece aqui em Curitiba. Só que nós, a população toda brasileira, acha que aqui nós estamos combatendo a corrupção. Não. A Lava Jato, Luiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, os procuradores federais, isso é um ponto fora da curva. Isso é uma exceção. Então, esse é um dos grupos que se apoderam do orçamento de Curitiba. E eles vão ficar até 2035. Ou seja, todos os passageiros de ônibus da cidade são deles. E eles tiram 100 milhões de reais por ano da economia popular. Esse dinheiro poderia estar circulando. Eu fiz um cálculo algum tempo atrás, e esse valor, nesses 5 anos, já equivaleria a quase R$ 1.200 que tiraram das famílias mais pobres. Significa que elas deixaram de comprar uma televisão, um aparelho qualquer, eletrodoméstico, uma máquina de lavar roupa, ou então fazer mais compras nos supermercados, enfim. Eles se apropriaram de uma forma criminosa desta parte da economia popular. A segunda área que se apodera do orçamento do município é a coleta e a limpeza da cidade. A Cavo, que é a empresa que gerencia e que explora esse serviço, cobra 200 milhões de reais por ano. Ou seja, essa empresa pertence ao BGT Pactual, que é o banco dirigido pelo André Esteves, uma das pessoas que esteve, coincidentemente, preso alguns meses atrás, envolvido com aquelas falcatruas lá do senador Delcídio, e esse valor está superfaturado também, e o prefeito não enfrentou, como não enfrentou o problema do transporte coletivo. Daí nós pegamos outras áreas, a merenda escolar, que é em torno de 11 milhões e meio por mês, mais de 120 milhões por ano. Outra área, a área de aluguéis de carro, 100 milhões por ano. Então, esses são os grupos que dominam e que, infelizmente, o prefeito não teve coragem de enfrentar. E ele faz uma gestão, que eu posso dizer assim, muito tímida, lenta, como dizem aí nas ruas e a opinião pública. Aliás, uma das poucas obras que ele tem feito, que é pintar as ciclofaixas, é uma luta nossa como vereador desde 1999. E no início dessa gestão, nós, inclusive, apresentamos o projeto, que depois acabou se tornando iniciativa popular, Brian, que foi o projeto das ciclofaixas. Então, a única iniciativa dele tem sido isso, de maior relevância, e a previsão era ele fazer 300 quilômetros de ciclofaixas e talvez não vá fazer 30. Agora vamos abrir então para a primeira pergunta aqui da plateia. Boa tarde, meu nome é Giovana. Eu vi no seu Facebook que o senhor compartilhou uns dias atrás uma matéria em que estava dizendo que o SAMU está passando por uma série de problemas e uma crise, digamos assim. Eu queria saber se o senhor tem alguma proposta para melhorar esse programa que é tão importante para as pessoas que moram aqui na cidade. Eu agradeço a pergunta, Giovana. Sim, a área de saúde é uma das áreas mais sensíveis para a população. E, infelizmente, hoje nós temos um déficit de 200 vagas de leitos hospitalares diários. Nesse período de inverno, chegamos a 200 vagas. E 20 vagas, há um déficit de vagas nas UTIs. Sim, nós da rede propomos medidas que efetivamente a cidade seja uma cidade saudável. E para isso, nós temos que valorizar as pessoas que trabalham nessas condições. O SAMU, por exemplo, vem recursos federais para isso. As ambulâncias,
em média, tem 12 anos de idade. Ou seja, outro dia eu recebi uma denúncia de uma médica de que a ambulância não podia sair porque os ratos tinham roído lá alguns fios da ambulância e eles não estavam conseguindo atender as pessoas. Então, esses recursos que vêm do governo federal para que sejam investidos no SAMU, nós queremos que efetivamente sejam investidos. E na área de saúde, se você, Giovana, viu a matéria, e eu estive lá visitando, eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Saúde na Câmara Municipal, e você observou que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham no SAMU e na Central de Leitos, elas trabalham em condições precárias, um estresse muito grande porque elas não conseguem colocar as pessoas nas vagas hospitalares. Então, nesse sentido, nós pretendemos melhorar a gestão da saúde, fazer com que as pessoas sintam que elas estão ali trabalhando por uma causa e que essa causa deve ser a saúde como bem supremo da população de Curitiba, principalmente os mais pobres. Outra área que nós queremos envolver também é de incluir as terapias alternativas ou complementares, como diz a legislação, para que as pessoas levem uma vida mais saudável e não dependam tanto da indústria do medicamento, que infelizmente é o que vigora em âmbito não apenas local, mas estadual e nacional. Então, nós pretendemos ampliar os leitos de hospitais, no mínimo 200, e ampliar também o número de vagas nas UTIs, que hoje tem muitas pessoas que ficam nos corredores dos hospitais por falta de leitos. Obrigado. Eu quero fazer agora uma pergunta a nível nacional. Sim. O seu partido foi um dos poucos partidos que não fechou questão sobre o impeachment da presidente, nem contra nem a favor. O Ariel Machado é um exemplo que ele votou a favor da continuidade do mandato da presidente Dilma. Qual é a sua opinião pessoal sobre o impedimento? A minha opinião pessoal, eu manifestei isso na época, quando o partido não fechou questão, pela abertura do processo de impedimento. Essa é a minha opinião. E hoje, vendo a prática como está sendo conduzida a administração nacional pelo presidente Temer, uma postura nossa do partido foi que nós defendemos eleições diretas para presidente. Nós desejamos que o TSE ele encerre aquele processo, porque a eleição de 2014 foi fraudulenta, houve recursos não contabilizados, recursos da corrupção, e isso está cada dia ficando mais claro, para eleger a atual chapa que venceu as eleições. Então, nós sempre defendemos novas eleições. Eu estive essa semana em Porto Alegre, e lá o que me emocionou muito, eu passei na rua, e tinha um grupo de estudantes pegando assinatura. E eu perguntei, elas me abordaram, eu perguntei para que são essas assinaturas. Não, nós somos estudantes da Associação dos Estudantes Gaúchos e estamos fazendo um abaixo-assinado aqui por eleições diretas, gerais, para presidente e vice da República. Então, diante desta situação, depois da abertura e vendo que a situação, ao invés de melhorar, está se agravando cada vez mais, todas aquelas práticas que nós combatíamos, usadas pelo Partido dos Trabalhadores para ter maioria parlamentar, estão sendo aplicadas inclusive, com um exagero até maior pelo atual presidente. Isso tudo demonstra de que eles são a cara e a coroa de um mesmo processo. E por isso, como a eleição foi fraudada, nós defendemos eleições diretas para presidente com os candidatos que vierem ali. Só assim nós teremos paz social e o Brasil poderá reencontrar o seu caminho de progresso e de desenvolvimento. O senhor escreve hoje em um dos blogs mais populares da cidade, do estado,
Em uma das publicações, o título da matéria é o seguinte: quais são os bandidos do provisório governo Michel Temer? Quem são os bandidos desse governo? Então, essa foi uma pergunta que eu fiz, porque se vocês estão lembrados, o presidente Temer, ele disse que estava acostumado a lidar com bandidos. Ora, no ministério dele, ele tem 12 deputados e senadores patrocinados e citados na Lava Jato. Seriam esses os bandidos que ele vai ter que tratar? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem mais de 350 deputados que estão ou sendo investigados ou respondendo processos no Supremo Tribunal Federal. O Senado não é diferente. Nós tivemos a renúncia do Cunha, mas ele só renunciou à presidência da Câmara. Mas o presidente do Senado está na mesma situação. Ele está com vários pedidos de abertura de inquérito. O ministério do Temer, poucos ali não têm problemas com a justiça. Então, a pergunta que eu faço: quem são os bandidos do governo Temer? Eu acho que cada um de nós, só buscar as informações, nós vamos descobrir uma série de bandidos. Que o bandido não é apenas aquele que assalta, que mata, mas é aquele que rouba com certa discrição. O ladrão do colarinho branco, ele é tão prejudicial quanto aquele bandido comum que nós estamos acostumados a ver. Talvez esse do colarinho branco, ele cause um estrago muito maior, porque, como disse a Giovana, esses recursos eles foram desviados e poderiam estar atendendo o SAMU, poderiam estar atendendo as UTIs, e as pessoas estão morrendo em consequência de não ter esses recursos. O senhor disse também no mesmo blog a seguinte afirmação: governo Richa é melhor quando não faz nada. O que o senhor quis dizer com essa afirmação? Então, esse foi um artigo que eu publiquei já há algumas semanas, porque todas as iniciativas do governo Richa, elas geravam consequências maléficas para a população. Uma das iniciativas dele foi pegar o dinheiro dos funcionários que estavam lá no fundo de pensão, de aposentadoria dos funcionários, e entrevistei, inclusive, num programa que eu tenho de televisão, um ex-presidente da Paraná Previdência, e ele disse: olha, 2 ou 3 anos depois que o Richa deixar o governo, a Paraná Previdência estará quebrada. Então, quando ele não age, a máquina atua por conta própria. Agora, quando ele age, ele traz prejuízos para a sociedade. Observem que no início desse segundo mandato, aliás, no final do primeiro mandato, no início, ele colocou a maior derrama de impostos da história do Paraná. Ele aumentou em 95 mil itens o ICMS. Hoje o Paraná deixou de ser um estado competitivo. Como é que Santa Catarina, que é um estado menor e de uma economia menor daqui, está com as suas contas em dia e aqui precisou todos esses milhões e milhões de recursos tirados da sociedade para que ele pudesse honrar a folha de pagamento? A má gestão. Da administração passada à atual administração, eu fiz um estudo, houve um aumento de 10 bilhões de reais na receita do Estado. Agora, quando você gasta como um pródigo, um filho pródigo, aí não tem dinheiro que chegue. Então, quando ele não faz nada, o povo paranaense sofre menos. Vamos a mais uma pergunta, então? Boa tarde, senhor vereador. Meu nome é Sara Menezes, eu sou aqui da Rede Teio. O senhor falou um pouco agora sobre má gestão, que Curitiba tem sofrido nos últimos 2 mandatos. Se eleito, quais seriam as suas principais medidas para reverter essa situação? Em primeiro lugar, Sara, nós temos que resolver o problema financeiro da Prefeitura de Curitiba. Hoje, a Prefeitura tem uma dívida fundada de mais de R$1 bilhão. O que é a dívida fundada? É aquela dívida de longo prazo. É aquela dívida quando você
empresta, por exemplo, recursos na Caixa Econômica para comprar a casa própria, você vai pagar em 30 anos. Essa não me preocupa. O que me preocupa é a dívida flutuante, que vai chegar no final desta gestão em quase R$ 1 bilhão também. Ou seja, é quando você deixa de pagar a luz, deixa de pagar os fornecedores. Então, essa é o grande problema da cidade de Curitiba, que ela está com as suas contas atrasadas. Os fornecedores da prefeitura têm dificuldade em receber esses valores. Então, o que nós pretendemos fazer? Em primeiro lugar, tomar medidas drásticas em relação àqueles gastos supérfluos. Hoje, por exemplo, a prefeitura tem 34 órgãos de primeiro escalão, mais do que o governo federal, mais do que os ministérios da República. Nós temos que reduzir esses órgãos, talvez para menos de 20. E o que vai acontecer? Com isso, nós poderemos economizar de 10 a 15 milhões, talvez até 20 milhões por ano, só nisso. Uma outra coisa, lá na Secretaria de Governo existem 307 cargos cuja remuneração varia de R$ 3.500 a R$ 12, 13 mil reais, que são cargos nomeados de comissão, não são cargos que as pessoas fazem concurso. Esses cargos não servem para nada, eles não estão na estrutura da prefeitura, eles não são cargos de diretores, de gerentes, etc. e tal. Ali eles colocam os apaniguados do prefeito, dos vereadores, enfim, os cabos eleitorais. E esse pessoal, se cortar esses 307 cargos, você terá uma economia de mais de 40 milhões por ano. Em 4 anos são 160 milhões. Vamos imaginar que a gente economize mais 10 milhões enxugando a máquina. No final, nós teríamos uma economia em 4 anos de 200 milhões de reais. Agora vem os grandes contratos da prefeitura. Como eu disse, transporte coletivo, embora o reflexo vai ser só para a população, não vai ser tanto para o caixa da prefeitura. Os contratos com o aluguel de carro, com os contratos com a merenda escolar, o contrato com a coleta do lixo, a iluminação pública e outros contratos menores, dialogando com técnicos, com auditores, pessoas, disseram, olha, se nós revisarmos tudo isso, talvez a gente economize 500 milhões por ano, em 4 anos, ou seja, mais de 125 milhões. Então, você saneia as finanças e você começa a poder fazer obras que a população reclama. Nós sabemos que o trânsito de Curitiba, que já foi modelo, já foi exemplo, hoje ele é um verdadeiro caos. Trechos que você levava antigamente 15 minutos, hoje você leva mais de meia hora. Então você tem que ter soluções para esses problemas. E para isso você precisa ter recursos. Ou seja, nós temos que voltar a pensar em fazer trincheiras, alguns viadutos para escoar o trânsito, ter outras alternativas também, ampliar essa rede de ciclovias, enfim, fazer com que as pessoas também se desloquem mais a pé, e para isso nós precisamos de segurança. Então, tem 3 áreas, Sara, que eu coloco como prioritária. A primeira é a saúde, que nós temos que atender essa área que é fundamental. A segunda é a área de segurança, ou seja, a área de segurança, hoje o município tem 1.400 guardas municipais, mas pela estrutura, pela legislação, pode ter 3.000 guardas municipais, ou seja, você garantir a segurança às pessoas dentro de políticas públicas e sociais também. E a terceira é a área da educação. A educação, até sob o ponto de vista dos recursos, hoje a educação ela fica com 30% dos tributos. Só que o resultado da avaliação dos nossos alunos, dos nossos estudantes, ele é ainda muito precário. Então, o que nós propomos de atingir a nota 6 na avaliação do Ministério da Educação para os nossos alunos. E com isso,
nós vamos melhorar a qualidade. Eu penso em ter um ProUni municipal, inclusive, começando desde o berçário da escola fundamental até a universidade, trocar impostos por vagas em colégios particulares. O prefeito foi eleito, o atual prefeito, Gustavo Frutti, foi eleito com a proposta de que não manteria o metrô que estava sendo feito pelo Luciano Dutti. A proposta, o edital do Luciano Dutti. Ele lançou o novo edital e o edital não teve sucesso. Até agora estamos sem edital. Qual é a sua proposta para o transporte coletivo da cidade? Em primeiro lugar, você lembrou muito bem a questão do metrô. O metrô perdeu o time. Hoje a prefeitura já gastou 3 milhões de reais só em estudos para o metrô. Eu não posso afirmar em que pé está isso, porque eles mantêm as 7 chaves. Agora, de qualquer forma, nós temos que, em primeiro lugar, fazer um plano de mobilidade urbana. Eu sou vereador, Brian, desde 82. E nesse período em que eu sou vereador, já passaram vários prefeitos. O primeiro, quando fui eleito a primeira vez, era o pai do atual prefeito. E naquela época se gastou muitos recursos com os trólebus, ou seja, aqueles ônibus elétricos. Então foi feita toda uma programação e que foi abandonada pelo sucessor do Maurício Frutti. Posteriormente entrou o Jaime Lerner. E aí se fez um estudo, se gastou muitos recursos com o bonde moderno. Quem está assistindo essas partidas da Eurocopa lá na França, principalmente na cidade de Bordeaux, é comum você ver aqueles bondes modernos passando. Também se gastou muitos recursos e não aconteceu nada. Posteriormente veio o prefeito Cássio Taniguchi e ele lançou aquele esquema futurista do monotrilho, monorreio, aquela coisa maravilhosa, aquelas imagens de televisão. Ele ia trazer esse programa do Japão, só uma única cidade do Japão usa esse programa, e não deu em nada. Depois o Beto Richa veio com o metrô e assim, infelizmente, os nossos políticos estão engambelando a população de Curitiba, porque na época da campanha. Então nós vamos discutir, vamos debater, vamos fazer um plano de mobilidade urbana que ele não seja para um mandato, que ele seja para 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, para 50 anos, ligado ao plano diretor, que daí terá que ser cumprido, uma lei municipal. Entende? E aí nós vamos decidir, ou já que gastamos tanto com o metrô, vamos usar o metrô, ou vamos fazer o trólebus, como o atual prefeito já voltou a levantar essa questão, ou teremos o bonde moderno, enfim. Isso a sociedade vai dizer depois de um amplo debate, e não a cada mandato ficar com aquela enganação de que agora vamos ter metrô, ter isso e aquilo, e não acontece nada, e a família que domina o transporte coletivo de Curitiba já há 60 anos, cada vez mais rica em função dessas administrações que não sabem o que quer. Olha, nós já estamos estourando o nosso tempo, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu fiz para todos os outros e eu quero que, de preferência, o senhor seja breve na resposta. Mas o que o senhor define como família? Família, para mim, é a célula máter da sociedade. Eu considero a família algo fundamental em toda a sociedade. Evidentemente que hoje existem outros arranjos familiares e, como disse o Papa, nós temos que aceitar todos os tipos de arranjo familiar. Evidentemente que, para mim, a família é fundamental numa sociedade livre, democrática e solidária. Então, o senhor tem um minutinho aí para falar com o eleitor que não te conhece, falar um pouco mais das suas propostas, se apresentar para quem está em casa assistindo a gente. Meu nome é Jorge Bernardi, eu sou advogado, jornalista, professor universitário, sou vice-reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, sou autor de 5 livros e 2 estão no prelo, entre eles a Organização Municipal e a Política Urbana, que já tirou mais de 50 mil exemplares, o Processo Legislativo Municipal,
também com uma tiragem acima de 35 mil exemplares, e também o livro Gestão de Serviços Públicos Municipais. Também escrevi A Guerra do Contestado em quadrinhos e um dos capítulos sobre a mulher num dos livros que nós fizemos sobre política e mulher no Paraná. E também o capítulo sobre as famílias na Câmara Municipal de Curitiba, no livro Estado, Poder e Classe Dominante. Esse é um breve currículo meu. Eu fui também presidente da Câmara Municipal de Curitiba, secretário municipal do Trabalho e do Emprego. Sou casado, tenho 2 filhos, torço para o Paraná Clube. O que mais? Bem, basicamente essas são as coisas que eu gostaria de ser lembrado como alguém que se dedica em fazer a coisa certa e lutar pelo bem comum. Então encerramos por aqui a nossa série de entrevistas. Nós recebemos 10 dos pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu agradeço muito a sua presença, vereador. Seja sempre muito bem-vindo. E estamos à disposição dos pré-candidatos que não participaram para eventualmente fazermos a nossa série de entrevistas, continuarmos com ela. Faltam 3 dos pré-candidatos que nós ainda não conseguimos retorno. Estamos no aguardo. Então, obrigado para quem está em casa nos assistindo ao vivo e até o próximo Tela 1.